Aí galera, esse aqui é mais o Papo com o Diniz. Hoje está um pouco atrasado, né? Era para ter saído na quinta, mas está saindo hoje. Falar aí da vitória do Fluminense contra a equipe do Mirassol, né? O Mirassol que é uma coqueluche, é o time surpresa do Campeonato Brasileiro. Todo mundo no início do campeonato apontava o Mirassol como o ababa do campeonato, seria o time rebaixado, né, em todas as pesquisas aí, é o Mirassol estreante, né, do Campeonato Brasileiro. E hoje o Sport Recife é o Mirassol, né? Tá no lugar do Mirassol. O Sport Recife tá virtualmente rebaixado, né? Praticamente não tem mais jeito, né? Com 17 pontos no campeonato, não vai conseguir mais nada, é só questão de rodada. O rebaixamento já está virtualmente decretado. Mas o Mirassol era a equipe que todo mundo achava que ia ser a baba do campeonato e é o quarto colocado, com 56 pontos. Dificilmente vai deixar de conseguir essa vaga para a Libertadores, nem que seja para pré. Mas acho que da Libertadores o Mirassol não vai, não vai escapar, né? Para quem iria brigar só para não cair, pô, a campanha do Mirassol é fantástica, mas não é por acaso, né? Pode ser que ano que vem se desmonte tudo, porque no Brasil é assim, né? Esse ano faz um grande caixão, que ano que vem os caras metem os pés pelas mãos e o time é rebaixado e volta tudo ao normal, volta tudo como era antes. Mas falando desse ano, o Mirassol fez um grande campeonato paulista. Ano passado já tinha feito uma grande Série B, né? Porque eles subiram, né? Obviamente. E já vem ao longo dos anos, né, fazendo uma grande estrutura. Tem um grande CT, né, o CT do Mirassol, um CT moderno. É um time organizado, né? Estou aqui gastando tempo falando do Mirassol porque é de elogiar mesmo, elogiar essa estrutura do Mirassol. Eles pretendem, né, continuar com essa austeridade financeira. Você vê que o time do Mirassol não tem nenhum grande craque, mas é uma equipe muito organizada, né? E ontem mostrou isso no Maracanã, apesar da derrota. Eu estou acompanhando vários jogos do Mirassol contra o Fluminense. Aí eu vou fazer um elogio aqui, que eu Beto Pau mesmo no time do Fluminense, que atuações vagabundas, né? Ao longo do campeonato. A gente tem que meter o pau sim, mas fazer um elogio aqui, que nos dois jogos com o Mirassol, o Fluminense se portou bem, tanto lá no Maião quanto no Maracanã, porque o Fluminense enfrentou o Mirassol, coisa que o próprio Flamengo no Maracanã tomou um sufoco também do Mirassol impressionante, né? Ontem eles botaram a pressão na gente, mas aquilo aconteceu contra o Flamengo também. Eles perderam de 2-1, mas o Flamengo, faltando 15 minutos, tomou uma pressão do Mirassol, que o Mirassol mereceu fazer o gol do empate. E ontem, no final do jogo, eles estavam em cima, mas a gente conseguiu segurar bem. E ao contrário, a gente teve a chance de fazer 2 até 3-0, né? Só acho que o Fluminense continua com um desequilíbrio muito grande. Eu acho que é o mesmo caso, a gente está com muitos jogadores ruins. Essa panela do Fluminense não é quebrada, desses jogadores que ganharam a Libertadores. Até quando esse clube amador, que o Fluminense hoje tem uma gestão amadora, vai continuar com esse negócio de agradecimento pela Libertadores de 2023? Como eu já falei aqui, o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, o clube mais rico, o clube que é. O Real Madrid, quando o Cristiano Ronaldo começou a bater pino, apertou a mão do Cristiano Ronaldo, ó, muito bom, você é muito bom, mas a gente não quer mais você. Vamos fazer aqui uma festa e tal, agradece você e vai embora. O Marcelo, que jogou no Fluminense, jogou 10 anos lá, gol tudo. Quando ele começou a bater pino, começou a ir para a reserva, muito obrigado por seus trabalhos, e foi jogar na Grécia. Quando o Fluminense pegou ele, ele já não estava jogando nada na Grécia. Aí vem o futebol brasileiro, é lógico, tem outro ritmo, pá, ainda conseguiu, né? Tem muita categoria, mas você vê, jogava 2 jogos, ficava 5 fora, jogava. Quer dizer, ele não saiu do Real Madrid por acaso, entendeu? Por quê? Porque ela é profissional, cara. Se o cara não rende, porque ele foi 5 vezes campeão, dane-se se ele foi 5 campeões. Mas esse ano ele não. O Real Madrid quer ser campeão todo ano. Entendeu? O Real Madrid, o Barcelona, esses times, eles querem ser campeão sempre. E não estão errados, eles estão certos. Porque os campeonatos dão prestígio, os campeonatos dão dinheiro para o clube manter esses caras, né?
Como é que ele vai manter um cara desse e, pô, o cara fica em 10º lugar no campeonato? Você não ganha nada. Para ele poder manter esses caras, vender camisa, trazer torcida. Isso é óbvio, né? Aí o Fluminense, que parece mais uma casa mantenedora, uma casa de beneficência, construtor de sonhos. Onde já se viu isso? Entendeu? Ah, o Arias tem o sonho de jogar na Inglaterra. Aí eu pensei, não, vamos celebrar que a gente tem que celebrar porque a gente está fazendo o Arias realizar o sonho. O sonho do cara é jogar no Fluminense, porra, não é jogar lá fora, caralho. Gente, essa é uma coisa que não dá na minha cabeça, as pessoas engolem esse tipo de papo. O cara tem que sentar a bunda com o Arias lá e falar, cara, o seu ápice da sua carreira é jogar aqui. Entendeu? E jogar aqui. Vestindo a camisa de um clube poderoso que é o Fluminense. Mas os caras têm uma mentalidade pequena, se rebaixa. Entendeu? Coloca o Fluminense como se o clube de terceira categoria na cabeça desses idiotas. Entendeu? Então, se fosse um Francisco Horta, ele ia sentar com o cara e falar, cara, seu lugar é aqui. O que você quer para você continuar aqui? Porque o Fluminense gastou quase 300 milhões de reais e um monte de baranga. Se você juntar Soteldo, juntar Canelóbio, se juntar Serna, se juntar esses caras todos que o Fluminense contratou, Santi Moreno, o único que se salvou aí desses berrapados todos foi o Lúcio Acosta, que parece que está mostrando que é um jogador diferenciado. E custou bem menos que esses outros. E é um jogador diferenciado. O jogador que foi MVP, foi o melhor jogador da MLS, o pessoal zoou, mas, pô, a MLS não é uma competição qualquer, não é uma competição importantíssima, mas é uma competição que o Messi está jogando lá. Inclusive, ele foi o melhor jogador do campeonato dos Estados Unidos com o Messi no campeonato. Então já é uma coisa assim para você, botar. O cara não é qualquer um. E tá mostrando isso. Ontem fez uma grande partida, meteu uma bola entre as pernas do jogador lá do Mirassol. Ele ontem fez uma partidaça. Não foi eleito o melhor em campo. E vem sendo um cara muito importante. Porque se não fosse o Acosta, eu não sei como é que estaria esse time. Ele acertou. Ele consegue dialogar com... O problema é que ele dialoga com muito cego ali, cara. Porra, você dialogar com o Canóbio, dialogar com o Keno, com o Serna. Eu gosto de Serna. Mas o Serna às vezes não pensa, cara. É um jogador que, às vezes ele faz jogadas maravilhosas, mas ele é capaz de fazer uma jogada maravilhosa, uma jogada imbecil, de uma hora para outra. O Canelóbio é muito esforçado. O Canelóbio tem uma coisa que eu gosto no jogador, a raça. É uruguaio, né? O Uruguai tem raça, isso aí ninguém pode tirar do Canóbio. Mas ele tem uma dificuldade, como o atacante não pode ter dificuldade para fazer gol. Ele tem muita dificuldade, é quase gol. Bate na trave, bate na bunda do goleiro, bate na bunda do zagueiro, bate tudo, mas a bola não entra. Entendeu? Atacante azarado. Entendeu? Ele é muito bom para competir. Ele é um cara que tem boa percepção de marcação, ele marca bem. Eu até acho que ele não deveria nem jogar de atacante. Acho que ele seria um bom lateral, seria um bom meia, entendeu? Porque ele marca muito. Ele é bom marcador, ele tem às vezes um bom drible, entendeu? Agora, para finalizar, é uma tragédia. Uma tragédia. E foi um jogador caríssimo, 41 milhões de reais um jogador desse. Foi uma contratação mais cara da história do Fluminense. Aí você manda o Arias embora, se você não se precisa de quantidade, o Fluminense contratou quase 15 jogadores. Se você pegar desses 15 jogadores, 2 só foram boas contratações, foi o Hércules e o Lúcio Acosta. Nenhuma dessas contratações, porque o Lescano e o Lavega, que parecem serem bons jogadores, eles não são nem colocados, quando coloca no banco eles não jogam. Tá entendendo? A gente não tem como avaliar. O Santi Moreno também é outro, foi contratado, caríssimo também, mas não joga. Então como é que a gente vai avaliar o cara? O cara não joga. Igual os garotos da base. O cara quer avaliar o garoto da base, o cara bota o cara na furada, quer avaliar o cara num jogo só. Aí esses pernas de pau,
Aí que a gente tem que ter paciência com o Everaldo. Porra, não tem como ter paciência com o Everaldo, cara. O Everaldo não dá. O Everaldo, já falei várias vezes, não tem condições técnicas de jogar no time da Série C. E para jogar titular no Fluminense. Porra, sabe? Mandou o Cauê Elias embora. Esse cara que é o artilheiro do campeonato, que joga no Cruzeiro, o Caio Jorge, que era do Santos, garoto, que saiu do Santos, foi lá para fora, agora voltou. Ele voltou por 5 milhões de euros. 5 milhões de euros dá 35 milhões de reais. Ele custou mais barato que o Canóbio. E o cara tem 18 gols no campeonato. Sempre foi bom jogador no Santos. Será que o Fluminense não poderia ter comprado? Quer dizer, o problema não é o jogador ser caro. O problema é a burrice. Eu não sei nem se é burrice, né? Vou deixar no... É melhor vocês vestirem a peste de burro, tá? Porque isso é burrice, né? Porque tem outras coisas também que eu não vou falar, não posso falar. Mas vou dizer que é burrice, tá? Contratar um jogador como o Canóbio, que custa 41 milhões, um jogador com 35 milhões, que faz 18 gols no campeonato, que sabe fazer gol, um moleque de 21 anos, que além de tudo você tem valor de revenda, né? E com certeza daqui a pouco ele não vai estar mais no Cruzeiro. Inclusive o time lá do Cauê Elias quer levar ele, né? O Shakhtar quer levar o Caio Jorge. E com certeza o Cruzeiro não vai vender para a Europa, vai vender para a Europa. Vai vender para um clube de um centro mais importante. Para a Espanha, para a Inglaterra. E mais caro, né? Mas é isso. O vídeo hoje está longo, porque a gente tem que explicar várias coisas. Se eu tivesse que explicar tudo aqui, eu ia fazer um vídeo de 3 horas aqui. Tantas aberrações que tem no Fluminense. Então, assim, o Fluminense tem uma sequência dura pela frente, vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, depois pega o Flamengo, depois da data FIFA, simplesmente na ordem, o terceiro, o segundo e depois o Palmeiras na casa do Palmeiras. Então é o terceiro, segundo e primeiro, na ordem. Olha que capricho do campeonato. Se o Fluminense conseguir pelo menos um ponto nesses 3 jogos, tá ótimo. Porque o Fluminense precisa ganhar o jogo dele, os 2 jogos que ele tem em casa, que é contra o São Paulo e contra o Bahia. São Paulo logo após o jogo com o Palmeiras, aí ele tem um jogo fora com o Grêmio, que também dá para arrancar um empate lá do Grêmio. O Grêmio faz uma campanha muito irregular, dá para tirar um empate do Grêmio e no final ele ganhar do Bahia. Aí ele se classifica para a Libertadores. É o mínimo do mínimo que o Fluminense tem que fazer nesse campeonato, é conseguir essa vaga para a Libertadores. Dar a vaga para 7 times. Não é possível que o Fluminense não vai conseguir essa vaga para a Libertadores, né? É muita incompetência para o time que é caro. Essas barangas custam caro o Fluminense. E aí, além de você ter um monte de baranga, e os poucos bons jogadores que a gente tem, que eu vou citar aqui, é o goleiro Fábio, o Samuel Xavier, apesar da idade, é um jogador que rende. Thiago Silva, é um monstro, zagueiraço, mas tá com 41 anos, quer dizer, tá na boca aí de se aposentar, mas joga pra caramba ainda. Tem o Fidelis, aí eu vou falar dos garotos, tem o Fidelis, o Davi, que não jogam, né? Fidelis, Davi, o Wallace Davi, o Riquelme, Felipe. Aí você tem ainda jogadores... O meio campo do Fluminense é bom. Quando joga Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, é um meio campo bom. Bom, meio campo bom. Mas o problema é que só tem os 3. Se machuca se um sai. Por exemplo, domingo não joga o Martinelli. Aí já é um problema. Vai entrar o Bernal. O Bernal é um jogador mais defensivo. Para mim, ainda não disse é o que veio no Fluminense. Não é um mau jogador, mas também não é um jogador que, entendeu? Vai ser titular do Fluminense. Então a gente tem problema que quando se machuca aí vira desespero. A gente não tem lateral esquerdo. O René é um imbecil, o René é um burro. O René é um jogador, o cara tá falando, um jogador indolente. Além de ser um jogador ruim tecnicamente, ele é preguiçoso. O Fuentes, que é o reserva dele, é uma coisa assim extraterrestre. Ele consegue ser pior que o René. Como é que o cara consegue ser pior que o René, cara? O René já é um estágio avançado de ruindade. E o Fuentes consegue ser pior que ele. Então a gente está mal de lateral esquerdo. Qualquer lateral esquerdo que tiver na base, eu imagino que não seja pior que os 2 que estão jogando como titular. E aí você tem o ataque do Fluminense, que o Serna e o Canóbio têm velocidade e recompõem a defesa, mas são ruins de finalização.
Vê que o Serna fez o gol ontem, a bola bateu no zagueiro, foi um gol espírita praticamente, né? Ele até ri quando a bola entra, né? Que nem ele acredita que a bola entrou, né? E o Canóbio, a dificuldade não, a bola bate na trave, bate na cabeça do goleiro, bate na bunda, bate não sei o que, a bola é quase gol, mas nunca entra a bola do Canóbio. Impressionante. Mas aí eu volto a ressaltar, o Canóbio ainda tem uma coisa de boa, que é um jogador raçudo, marca muito, um jogador dedicado, isso ninguém pode falar do cara, realmente, mas é muito pouco. Se ele viesse emprestado do Atlético Paranaense, beleza, mas ele custou 41 milhões. É preço de craque, amigo. É preço do Caio Jorge. Caio Jorge é jogador de seleção brasileira hoje. Então o Canóbio não é jogador de seleção uruguaia no momento, né? Não vem sendo convocado. Então, assim, o Serna é jogador da Colômbia, né? O Serna vinha até jogando bem, mas deu uma caída, né? Ontem voltou a jogar um pouco melhor. Mas você vê o nível que está o futebol também, né? E o nosso centroavante, os 3 centroavantes nossos. O Everaldo, que é uma tragédia. Uma tragédia. O Cano, infelizmente, já falou isso, o Cano já está na hora de se aposentar. O Cano se machucou, vai ficar 2 meses parado, 1 mês parado. Acho que nem joga mais nesse brasileiro. É um jogador que já está com vários problemas de físicos. Infelizmente, passou, gente. A gente não... Passou o tempo do Cano, infelizmente já está com 36 anos, a idade chegou. Entendeu? E chega para todo mundo. A gente agradece o Cano eternamente. O Cano vai estar ídolo, está gravado nos corações da galera para sempre. Isso é até feio para ele. Ficar muito tempo sem fazer gol, se arrastando em campo. Isso é feio, porque tudo que ele construiu, ele vai acabar jogando fora. Porque tem uma galera aí que não quer saber, né? Seu merda, começa a xingar, se merda, não sei o que, vai, some. E não é assim, né? Fica feio. O cara tem que reconhecer, pô, tô mal, vou parar de jogar. É melhor. Mesma coisa eu falo pro Ganso. Jogador extraordinário tecnicamente, mas já teve a fase dele, agora não dá para ele entrar no lugar do Acosta. Barrar o Acosta hoje, se o Acosta for barrado, o Ganso entrar, eu paro. Nem gravo mais nada. Não vou gravar mais nada. Tá tudo errado. O Acosta hoje é um jogador, o Fluminense é o único jogador que pode ser titular no Fluminense é o Acosta. Ele começa pela Acosta, o resto, aí vai escalando o resto. Entendeu? Não pode ficar fora do time de jeito nenhum. Só tem ele para armar nesse time. O Ganso não tem mais condições. Não tem. Ele pode entrar assim no final do jogo. E no final do ano é aposentadoria. É triste falar isso. É triste. Um jogador que, porra, eu gosto. Inteligente. Pô, o Ganso é um jogador espetacular. Enxerga anos-luz na frente dos outros. Mas fisicamente não dá mais. Ainda mais que ele tem problema no coração, início do ano. Tá com 35 anos. Já tá na hora. É um jogador que teve várias contusões ao longo da carreira. Né? Tem a hora. Para tudo tem hora. Já cumpriu o ciclo dele. O Ganso tá no Fluminense desde 2019. O Ganso está completando 6 anos de Fluminense. E é difícil o jogador ficar tanto tempo no clube. Ele já fez a história dele no Fluminense. Tá legal, a gente agradece. Sabe? Foi o grande maestro do time. Teve vários momentos bons, vários momentos ruins. Mas isso faz parte. Mas no saldo foi positivo. Não tentam estender uma coisa que vai acabar. Os jogadores da Libertadores, que fizeram grande, vão acabar se queimando. Entendeu? Com esse negócio de agradecimento. Parar com esse negócio, cara. Agradecimento. Entendeu? Agradecimento é fazer uma placa. Ah, obrigado pelo serviço prestado e tchau. Tem que começar a botar os garotos para jogar. Tem que dar chance para outro. A vida é cíclica. Vai mudando. Tudo foi assim. O Fluminense foi o Fluminense do Ézio. O Fluminense foi o Fluminense do Romerito. Foi o Fluminense do Rivelino. Vai botar o Rivelino para jogar agora? Ah, agradecido. Vamos lá, Rivelino, entra aí. Romerito, joga aí. 64 anos. Não dá mais, gente. Acabou. Foi aquela época ali. O Ganso vai jogar até quanto? Até 48 anos? Não dá, cara. Futebol hoje é muito físico. É muito correria. Às vezes eu fico sentado, eu fico cansado de ver o jogo. Tanta correria que é futebol hoje em dia.
Então o cara tem que estar muito bem preparado fisicamente para jogar, é muito impacto, é muita entrada. Se o cara, ou é o Ganso, cara, o Ganso, jogador que joga esguio, né, joga de cabeça em pé, tem problema físico, o cara vai entrar numa dividida e vai correr. Não tem mais condição para isso, cara. Futebol, infelizmente, esse jogador, o Ganso pode ser o último romântico, aquele último meia, né, camisa 10. Porque não tem mais esse meia. Porque não tem, o cara não pode parar no meio-campo e ficar olhando o jogo. Ele não pode. Parou, se ele recebe a bola, parou com a bola no pé, ele leva logo um rapa. Entendeu? Então não pode, então não tem como mais, gente. Então eu estendi bem hoje, vídeo bastante longo. Mas é isso aí, o Fluminense segue na briga. Vamos ver o que vai acontecer. Tem as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco, depois do Campeonato Brasileiro, né? Lá quase perto do Natal. E vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense tem a chance de título ainda. Se ganhar a Copa do Brasil, está classificado para a Libertadores também, né? Aí o próprio Fluminense pode abrir a vaga para outro, né? Se ele terminar em sétimo, ele abre a vaga para o oitavo, por exemplo. Se ele terminar em quinto, ele abre a vaga para o oitavo. Se ele continuar naquela faixa ali, ele vai abrir. Aí vai ter 8 vagas para o time brasileiro. Cruzeiro é a mesma coisa. Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, como ele está lá em cima, ele abre mais uma vaga. O Vasco não, o Vasco está abaixo, o Corinthians também. Mas o Fluminense e o Cruzeiro, se tiver a final Fluminense e Cruzeiro da Copa do Brasil, aí os dois já vai ter a 8ª vaga do Campeonato Brasileiro via brasileiro. Então você vê aí, o Fluminense tem muitas chances aí de chegar à Libertadores do ano que vem. Se não conseguir, é muita incompetência. Quinta-feira que vem eu volto mais com Papo com o Diniz. Papo com o Diniz recorde. Quase 22 minutos de vídeo. Abraço.